Nós estamos estudando a questão da igreja. Sim. A igreja como condomínio, comparando as duas coisas. E nessa comparação das duas coisas, nós temos tirado algumas lições que são muito importantes para nós. O condomínio é um espaço separado dentro do ambiente urbano, onde as pessoas têm propriedades, têm certas regras para obedecer, e todos os que moram lá devem buscar a unidade, a paz e o convívio. A igreja também é uma espécie de condomínio, porque ela é um grupo de pessoas que se reúnem, tem suas regras, tem a sua convivência, e também deve buscar a paz e a convivência entre todos. Nós vamos chegar hoje num ponto dessa narrativa, que é o texto que nós temos aí, e ele vai dizer o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pois quando diz, ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos para encher todas as coisas. Agora, vamos lá só ver uma coisa. As perguntas. A graça tem medida? Se a graça não tem medida, eu vou fazer uma pergunta que ontem eu fiz no grupo de Judas, e que quando eu li um livro que o Alexandre me deu, e se a graça é real? E a pergunta era o seguinte: a graça pode ter alcançado Hitler? Pode. Oswaldo? Pode. Eu estou sentindo um pode assim meio fraco, Oswaldo. Pode, porque a Bíblia nos dá no outro texto, na base para pensar nisso, a Bíblia mesmo diz que o sol nasce sobre maus e bons. A graça veio salvadora a todos. Alcança todos, alcança ele também. Independente de aceitar essa graça. Mas que alcança. E a graça é de graça. Não custa nada. Fala, Vanessa. Ele já falou tudo, nome. Ele já falou tudo. A graça é de graça. Robinho! Eu já disse tudo também. Graça de graça, vem a todos. Basta a gente aceitar ela ou não. Eu acho que é independente de nós aceitarmos ou não, ela está disponível a todos nós. Agora, como que ela vai manifestar nas nossas vidas, eu acho que aí é que está a interrogação. Arminda, quem vem aqui não escapa não, tá? Vai lá, Arminda. Eu penso como eles falaram, eu já aprendi isso, né? Que a graça, ela é dada, ela é gratuita, né? A graça é para todos, é que nem ele falou. Basta você querer essa graça. Agora, deixa. Se a graça, para me alcançar, eu preciso querer, ela já não fica um pagamento porque eu quis? Fala, Alexandre. Nossa, que óbvio. Pastor, mano. Eu acho que antes de responder essa pergunta, o que o Robinho colocou já coloca outra pulga atrás da orelha, porque a sua pergunta inicial é se a graça tem limite. A gente disse que não tem limite, alcança todos. Mas se o critério é o livre-arbítrio de cada um, de aceitar ou não, a pergunta é, então tem limite? Somos nós que colocamos limite na graça, se a gente aceita ela ou não. Ela é ilimitada, então, no sentido de que é gratuita, e é universal e alcança todo mundo, por isso que ela é ilimitada, mas se depende do nosso querer, ela tem um limite. O livre-arbítrio é o limite da graça. É isso que eu estou perguntando, não estou afirmando. Ô, Edilson,
Fala lá, Edilson. Vamos lá. Com essa cabeça brilhante aí. Eu penso o seguinte, dentro do que o Alexandre colocou, a gente entra numa outra questão também, porque se a graça for essa coisa ilimitada, poderosa, que eu não resisto, ela me pega e me transforma sem mesmo eu querer, aí a gente cai também na questão da predestinação, né? Ou seja, Deus vem, toma você não pode fazer nada e pronto, você está salvo. Que é outro extremo, né? É outro Você não extremo. tem gerência nenhuma. Você não Você tem querendo gerência ou não, a nenhuma. graça vai te invadir. Você não tem poder nenhum sobre isso. Eu acredito piamente que nós temos esse poder. Ninguém te dúvida dessa coisa da graça ser ilimitada, universal, poderosa, mas cabe a mim assinar o contrato. Eu penso assim, quantas vezes a gente não passa por situação que a gente é agraciado de alguma forma? Por exemplo, uma pessoa que furou um pneu, uma pessoa vem e te ajudou. Que você não conhece, que não sabe de onde que é, você não foi agraciado. Ela te atingiu, independente da sua escolha. Eu não vejo dessa forma. Deus te deu aquilo. Se você vai enxergar que aquilo é uma graça ou não, é uma outra questão. Mas eu acho que ela chega em você, de alguma maneira. Nós não vamos resolver aqui uma questão teológica que tem mais de 2000 anos. Quero pontuar aqui duas coisas. Se eu acredito que a graça não tem limite e que a graça ela é soberana, ok? E ela faz o que ela quer, independente do que eu quero, eu diria assim, no longo termo, eu vou ter que dizer que todos são salvos pela graça. Para pegar a expressão de Edilson, todos somos predestinados em Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se eu ponho um limite na graça, que é o meu arbítrio, ok? A salvação vai ser aplicada àqueles que decidiram positivamente. Ok? Só que há um versículo na Bíblia que entorta isso. Ele realiza em nós tanto querer, ele efetua em nós tanto querer quanto realizar. E outro, a salvação, Efésios 2, 8 e 9, como é que é? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então veja como é que fica essa situação. Estou ficando bem calvinista isso aqui. Calvinista mesmo. Não, calvinista seria predestinacionista. Só uma parte é salva, outra parte não. E aqui é onde a gente é confrontado. Essa graça nos faz. E eu diria assim, eu tenho uma expressão que é o seguinte. A graça é uma doutrina, é um conceito tangencial. O que é isso? Ela passa assim. Ela passa de raspão porque a gente não consegue entender tudo da graça. O Alexandre, você lembra daquele livro do Pondé, que é Contra um Mundo Melhor? Uhum. Qual é o último capítulo daquele livro? Eu não vou lembrar exatamente como o título do livro, mas ele fala sobre a graça. E ele, como um filósofo ateu, ele diz que nem ele consegue explicar aquilo, mas ele dá um breve testemunho de que se a graça existe, ele reconhece que de alguma maneira ele foi atingido pela graça. E eu vou pegar um outro que eu estou tentando lembrar aqui, que ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte. O momento mais alto do pensamento humano foi quando ele desenvolveu a graça. Que ele criou o conceito da graça. E tem um livro chamado Desaparecimento de Deus, que nós fizemos aqui uma série de palestras uma vez, e isso está no YouTube, em que ele vai mostrar como
Quando a gente começa a trabalhar essas profundezas de Deus, as pessoas que mais perto chegaram de Deus, deu um nó na cabeça deles. E ele vai falar de Dostoiévski, ele vai falar de Nietzsche, porque o que ele está dizendo é o seguinte: a graça é tão profunda, é tão complicada, que se a gente se enfia de cabeça nela, a gente vai começar a dizer coisas que vocês não vão acreditar. Por isso a graça não tem limites. A segunda pergunta que tem ali: qual a relação entre o cativeiro e os dons? E nós já vimos aqui outra vez que os dons, eles precisam da liberdade para funcionar. Não existe dom no cativeiro. Quando você está trabalhando numa empresa em que você é, vamos dizer assim, microgerenciado, que é aquilo que no inglês se chama managing over shoulder, ou seja, que o cara fica por cima do teu pescoço, do teu ombro, olhando cada coisa que você vai fazer, você não tem liberdade, você não desenvolve a sua habilidade. E aqui vem um negócio que eu vou dizer com muito cuidado. A maior desgraça que pode acontecer na vida de uma criança é ter uma supermãe. Por quê? Ela não dá liberdade para que os filhos desenvolvam as suas habilidades. Ela faz por eles. Ela controla tudo. E vamos para frente aqui mais uma coisa. Jesus, em seu tempo de encarnação, ele teve uma plenitude entre nós? Sim e não. Ele não deixou de ser Deus. Mas diz o texto que ele se esvaziou para assumir a nossa forma. E aqui vem uma expressão. Esse mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Veja, ele falou da habilidade, de que os dons no cativeiro não podem ser exercidos. Mas Jesus Cristo veio, trouxe a liberdade, e ao trazer a liberdade, nos deu dons. Dons para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Só que tem uma coisa. Para o serviço. E nós já andamos muito por aí. Tem igrejas onde o pastor faz tudo. Tinha um aqui em Campinas, um tempo, que a gente brincava que ele batia escanteio e corria na área para cabecear. Os hinos que cantavam na igreja eram os que ele tinha composto. Ele tocava o violão, ele cantava, ele fazia solo, ele orava, ele pregava, dava bênção e ia na porta para receber os cumprimentos. Ele matou a igreja. Mas há igrejas onde o pastor, ele é regente da orquestra. Ele não é o que toca o instrumento. É um conjunto, é um condomínio onde cada um dos habitantes desse condomínio tem a sua função, tem a sua habilidade. E a habilidade, às vezes nós achamos que a gente só pode servir a Cristo se nós estivermos na frente. Se nós estivermos dando aula na escola dominical, se estiver cantando, se estiver tocando, se estiver pregando. Quando dentro de uma igreja é necessário alguém que abra, que feche, que limpe. Quantos de vocês já cozinharam com a visita que vocês quiseram caprichar no prato e acabou queimando? Arlinda? Ou ficando crudas. Mas você não cozinha, é o Eduardo que cozinha lá, que história é essa? Às vezes eu vou pra cozinha também. É? Já aconteceu isso com você, Regina? Várias vezes. O dia que você mais quer e mais precisa, você queima. O dia que vê o dono da empresa que você queima toda a carne. E é isso que eu estou querendo dizer.
quanto mais liberdade nós tivermos, mais facilmente e melhor nós vamos desenvolver os dons que nós temos. E nós vamos voltar na quinta-feira que vem para trabalhar esses dons. E a minha pergunta para vocês hoje é a seguinte: eu vou dizer o meu. O meu é o dom de ensino. O meu dom de servir. Servir. Você quer ver uma pessoa que tem o dom de misericórdia e o dom de contribuição? A Cleonice. A Cleonice. Eu tenho o dom de exortar. Eu que o Eu não escolhi esse dom e não queria ter. Qual é o dom do Alexandre? Ensino.